gente está aqui hoje para falar mais uma vez sobre economia e sobre os efeitos da recessão no mercado de trabalho. Esses efeitos agora podem ser duradouros e podem atrapalhar a gente na hora que a economia começar a virar e se recuperar. Hoje a gente está com o Sérgio Firpo, economista, professor do INSPER. Obrigada, Sérgio. E Ana Estela de Souza Pinto, repórter especial da Folha. Essa conversa foi motivada por uma reportagem que a gente fez sobre o desemprego de chefes de família, baseado no levantamento do Sérgio. Então, Sérgio, se você pudesse explicar o que você descobriu nesse levantamento. Você descobriu que o desemprego estava afetando mais os chefes de família, é isso? O que a gente descobriu usando os dados da PME, que é essa pesquisa mensal de emprego do IBGE, a gente viu que a composição do desemprego mudou recentemente. E por composição, eu quero dizer a proporção de pessoas que têm tempos de emprego previamente ao desemprego diferentes. Então, a gente quebrou os desempregados em 4 grandes grupos, né? Pessoas cujo último emprego foi de até 6 meses, pessoas que ficaram de 7 a 12 meses, pessoas que ficaram entre 1 a 2 anos e pessoas que ficaram mais de 2 anos no emprego anterior, antes da situação de desemprego. Quando elas ficaram desempregadas, elas estavam há mais de 2 anos naquele trabalho. Então, esse último grupo é um grupo em que, quando observa essa pessoa na PME, ela esteve empregada, né, num emprego por mais de 2 anos. Né? E o que a gente viu de maneira interessante, né, é que, ao longo do tempo, essa composição ela foi alterada. Né? Se for pegar a década passada inteira, o que tinha a maior prevalência era o grupo de pessoas que tinham pouco tempo de emprego. O vínculo era mais curto de trabalho. Cujo vínculo era mais curto. Né? Isso então era mais comum você achar um desempregado cujo vínculo era mais curto. O que é curto? 6 meses? Curto até 6 meses. Tá. Né? Isso é uma tendência esperada no momento que o mercado está muito aquecido, então as pessoas vão trocando de trabalho com mais liberdade? Eu acho que sim, eu acho que tem uma particularidade importante para o caso brasileiro, que vai para além da questão de um crescimento econômico, que tem a ver com as nossas instituições. A gente tem um sistema de regras trabalhistas que, de certa forma, incentiva o trabalhador a rodar muito. Trabalhador e firma a terem um vínculo relativamente curto ou excessivamente curto, que tem efeitos deletérios sobre a produtividade geral da economia, mas sobre isso a gente pode falar depois. A gente só continuar falando sobre esse grupo, que foi a questão da Mariana, um grupo de pessoas que tinham um emprego relativamente longo e que agora eles são a maior parte dos desempregados, pessoas que estavam há mais de 2 anos no emprego e que agora se encontram na situação de desempregado. Que foi a mudança que você Foi notou a mudança que a gente notou desde o final de 2014, houve uma inversão, né? Esse não era o grupo, não era o grupo principal. Para ser cortado. Não, né? Em geral, uma firma quando demite no momento de crise, ela começa a demitir aquele trabalhador que tem um tempo menor de emprego, né? Por diversas razões, né? Uma importante é o custo de demissão, que no Brasil a gente sabe que é proporcional ao tempo de serviço. Né? Então, uma pessoa que está há 10 anos na empresa, ela acaba sendo muito custosa para a firma demitir. Né? E, ao mesmo tempo, houve investimento naquele trabalhador, né? O trabalhador ele se especializou, né, em atividades que são específicas à firma. Então, não faz muito sentido para a firma, no momento de crise, demitir esse tipo de trabalhador. Na verdade, ela gostaria de mantê-lo, né, o máximo possível. Então, demite primeiro pessoas que acabaram de entrar na firma, que em geral são pessoas mais jovens. Né? E outra coisa importante também, com relação, na hora que você olha a composição dos desempregados, ou quem é o primeiro cara a ser escolhido a perder emprego, né? Tem uma hierarquia também educacional. Em geral, pessoas com mais baixa escolaridade têm uma chance mais alta de serem demitidos primeiro do que pessoas com mais alta escolaridade. Com menos treinamento também, exatamente, né? Tem a ver com, investiu menos nele. Tem a ver com interação, exatamente, essa interação entre um capital humano específico, que é esse treinamento, com o capital humano geral, que é a escolaridade que o trabalhador traz consigo. E aí vocês identificaram que entre esses trabalhadores que estavam há mais de 2 anos no trabalho, até serem demitidos,
havia mais chefes de família. Isso, exatamente. Isso não é uma coisa que mudou, isso é quase que um padrão que, para os dados que a gente olhou desde 2002, é algo que se mantém, né? Na hora que você olha a proporção de chefes de família no grupo de pessoas que entraram no desemprego, mas que estavam previamente com um vínculo acima de 2 anos, a proporção de chefes de família nesse grupo é mais alta do que no grupo que tinha um vínculo de emprego muito curto. Né? O que faz sentido, né? Imagina que aquela pessoa que roda muito, em geral, é uma pessoa mais jovem. Né? Então, o que aconteceu foi que, recentemente, esse grupo de emprego mais longevo, ele passou a ser o grupo predominante entre os desempregados, e isso tem essas consequências que a gente abordou naquela reportagem, que é você demitir o chefe de família, você acaba afetando a família inteira. E isso traz efeitos perversos, né? Você pode pensar para a economia como um todo. Né? Para explicar um pouco para quem está assistindo, o que é o chefe de família? Por que uma pessoa é classificada como chefe de família? Pode ser um homem ou uma mulher? Pode ser um homem ou uma mulher, isso é autodeclarado. E é a pessoa de quem a família depende majoritariamente para... Em geral, sim. Pelos critérios do IBGE, isso é autodeclarado. Então, o entrevistador do IBGE pergunta quem é o chefe de família, né? E pode ser tanto o homem quanto a mulher. Mas é a renda principal Mas, da casa. de uma maneira geral, as pessoas, as famílias acabam declarando como chefe a pessoa que tem a maior renda da casa. Que quer dizer que o impacto vai ser maior para a família como um todo, né? Exatamente. Se essa pessoa entra na situação de desemprego, o impacto sobre a renda total da família é maior do que se fosse, né, um jovem filho de um chefe de família que entrou no desemprego. E as consequências que você estava falando para o resto da família? Significa o quê? Que, eventualmente, a mulher ou os filhos que não estavam no mercado vão ter que procurar emprego? A gente falou um pouco disso na reportagem, Isso, então, né? Principalmente dos filhos. Exatamente. Então, os cônjuges e filhos, eles acabam tendo que ingressar no mercado de trabalho para poder recompor a renda familiar. Ou, pelo menos, para tentar recompor a renda familiar. E por que isso é ruim? Isso é ruim por diversas razões. Essas pessoas, né, sobretudo os filhos, né, eles ainda estão numa etapa de investimento em capital humano, né, o que significa dizer, eles estão investindo em educação, em algum tipo de treinamento fora do mercado de trabalho, né, alguma especialização, mas precisam interromper os seus estudos ou interromper esse investimento de uma maneira precoce para poder ajudar os chefes de família a recompor essa renda familiar. Na hora que você toma uma decisão como essa, na hora que um jovem de 20 anos abandona a sua faculdade para poder tentar buscar, não que ele vai conseguir, né, um emprego, ele, de certa forma, ele está interrompendo um fluxo de renda, né, que, em média, é mais alto, caso ele tivesse concluído a sua faculdade, do que o fluxo de renda que ele vai ter, mesmo que ele arrume um emprego imediatamente. Ou seja, ele poderia, se ele continuasse estudando, ganhar mais no futuro, exatamente. Mas ele abre mão desse futuro. Ele abre mão para poder tem que ajudar em casa. Exatamente, tem que ajudar em casa. Mesmo que ele continue na faculdade, ele vai ter menos tempo para se dedicar à formação, exatamente, né? De alguma forma, ele vai ter a formação prejudicada. Exatamente. Acho que talvez tenha um outro efeito de médio prazo, não sei o que você acha, mas a gente entrevistou algumas dessas pessoas que perderam o emprego, que disseram, e eu não consigo achar nenhuma vaga semelhante à que eu tinha por um salário que não seja a metade do que eu ganhava. Ah, sim. Então, talvez esteja esse efeito de médio prazo, que mesmo esses chefes de família se recolocando, mesmo que eles encontrem uma recolocação do mesmo tipo que eles tinham antes, eles vão ter uma renda abaixo da que eles costumavam ter. Ah, sim, isso é verdade. O quanto você vai conseguir recuperar da renda que você tinha, ou do salário que você tinha, proporcional ao tempo de desemprego que você teve. Então, pessoas que ficam muito tempo ou desempregadas ou fora do mercado de trabalho tendem a ganhar uma fração do que ganhavam previamente. E isso é difícil, a recuperação é longa, né? Quando ocorre, demora vários anos até que você consiga recompor aquela renda ou o salário que você tinha. Quantos anos você acha que pode perdurar isso? Esses efeitos, eles podem... Depende muito do tempo de desemprego, depende muito do tempo que você fica fora do mercado de trabalho, né? Mas
há situações em que essa curva, né, de crescimento de salário nunca volta ao que era antes, ou pode durar algo em torno de 10 anos. Você está falando do ponto de vista individual, do ponto de vista da pessoa que perdeu o emprego, estava fora do mercado de trabalho, que ou está procurando emprego ou ficou fora do mercado de trabalho, e quando se recoloca, ela vai se recolocar numa posição, numa ocupação que em geral paga menos, e vai demorar para conseguir ter a mesma renda que ela tinha antes de ficar desempregada. Mas o que eu estava falando era sobre os efeitos sobre os membros da família para além do chefe, né? Para a pessoa quais são os efeitos para aqueles que estavam fora do mercado de trabalho. Né? Não, mas foi nisso mesmo que eu pensei, porque se o pai não vai conseguir recuperar a renda que ele tinha, essa situação em que os filhos precisam ficar mais tempo estudando vai se prolongar por mais tempo, porque mesmo que o pai não seja mais desempregado, os filhos talvez ainda tenham que continuar trabalhando para recompor a renda. Isso. Era por isso. É verdade. Mas esses jovens, na medida em que eles interrompam a sua educação, né, a gente se isso acontecer, e parece, né, que isso pode ser uma tendência realmente, se isso estiver acontecendo para os nossos jovens, isso significa um efeito permanente, né, sobre uma geração que vai ter que lidar de alguma forma com isso. A gente vai ter uma geração de jovens que vai ter feito um investimento em educação menor do que uma geração prévia, né? E, portanto, vai ter uma renda futura menor. Né? A gente sabe que concluir a faculdade gera, né, você pode ter salários em média mais de 2 vezes maiores do que não concluir a faculdade, ou até mais do que 2 vezes. Então, essas pessoas elas vão ter trajetórias no mercado de trabalho bastante diferentes daquelas que 5 anos atrás não foram afetadas pela recessão nesse sentido, né? Não foram afetadas tendo a necessidade de interromper seus estudos. Obviamente que uma pessoa que concluiu seus estudos, entrou no mercado de trabalho, num momento de crise, também vai ser afetada de maneira permanente, porque vai ficar um tempo no desemprego, ou vai entrar com salário muito baixo, vai entrar com salário baixo, vai ser, né, custoso também. Ela, se for comparar com uma outra geração, ela entra também em desvantagem. Você acha que para o país, que tipo de efeito pode ter de longo prazo? A gente estava conversando em termos de eficiência mesmo, porque se as pessoas estudam menos, significa que vão produzir coisas de menos qualidade, enfim, toda a economia perde um pouco. De maneira agregada, você acha que tem esse risco de longo prazo? Eu acho que sim. Uma boa parcela do crescimento econômico se deve a investimento em capital humano e físico. E o que a gente está fazendo é parar de investir ou desinvestir em capital humano. Né? Se você for pensar que talvez um jovem de 15 a 18 anos, entre 15 a 18, ele interrompa a sua formação, saia do ensino médio, isso tem efeitos terríveis, né, para a nossa sociedade. Imaginar que uma das nossas metas é colocar os nossos jovens em idade de 15 a 18 anos dentro do ensino médio, né? A gente está abrindo mão dessa meta, ou a gente sabe que essa meta vai demorar mais a ser atingida, e ao mesmo tempo a gente sabe que esses jovens não vão acumular um capital humano, né, suficiente para que a gente possa continuar a crescer como a gente cresceu antes. Então, esses efeitos, né, da recessão e esses efeitos. Então, tem um aspecto importante aqui, que é uma recessão que gera efeitos sobre o desemprego, e esse desemprego, na medida em que atinge o chefe de família, gera esses efeitos que afetam outros membros da família, afetando, por sua vez, então, né, o crescimento econômico futuro, porque esses outros membros da família são aquelas pessoas que vão investir em educação, que vão fazer o país crescer no futuro. A gente está meio que abortando esse projeto em alguma parcela dele, né, na medida em que boa parte desses jovens não vão ter a sua educação completa. Então, o efeito da recessão sobre o desemprego não é apenas aquele imediato que nos choca ver uma família passando fome. Nos choca também saber que o nosso futuro, ele está sendo, a gente está abrindo mão do nosso futuro de alguma forma. Então, isso acho que é bastante triste e que talvez pudesse ter sido confrontado com políticas diferentes. Era isso que eu ia te perguntar. O que pode ser feito para isso? Dá para mitigar esse efeito no meio da recessão? Ou a gente deveria ter feito alguma coisa antes? A gente deveria ter feito uma coisa antes, isso é claro. Né? Que coisa? Qual é uma lição importante que talvez a gente possa
aprender, né? A lição de que durante o nosso crescimento econômico, o nosso boom dos anos 2000, né, a gente, como eu estava falando no começo, talvez agora seja um momento importante, um momento de se falar sobre isso, a gente deixou a rotatividade no mercado de trabalho, né, a rotatividade do emprego ser muito alta, né? Isso, como você mencionou, é induzido pelo crescimento, né? À medida que tudo vai bem, né, eu posso me dar o luxo de repente, sair de um emprego, porque eu sei que eu vou arrumar um outro muito rapidamente, né? Mas o que acontece no Brasil é que, diferente de outros países, você não sai de um emprego pedindo demissão e arruma um outro emprego, porque você sabe que vai ser muito fácil arrumar outro emprego, você já, né, engata um emprego no outro, né? No momento de crescimento econômico, o que aconteceu no país, induzido pelas nossas regras, né, é que aumenta o número de demissões, né? Isso parece estranho, né? Mas isso faz bastante sentido na hora que você vê os incentivos. A gente sabe que um trabalhador demitido ele pode sacar o FGTS, né, o fundo que a empresa contribui durante o período de emprego. Né? As regras eram mais flexíveis para seguro-desemprego também, né? As regras eram mais flexíveis, mudaram recentemente, mas mudaram por conta da crise, do ajuste fiscal necessário, né? Mas o importante também com o seguro-desemprego é que o montante sacado do seguro-desemprego, ele cresceu durante o crescimento econômico. A taxa de desemprego era muito baixa, mas o gasto com seguro-desemprego... A taxa de desemprego caía e o gasto com seguro-desemprego aumentava. Isso se explica por conta desses incentivos. Então, tem o FGTS, que rende, né, a uma taxa irrisória, uma taxa real muito baixa, né, às vezes negativa, tem ainda um incentivo direto para o trabalhador, quando ele compara a opção entre pedir demissão e eu vou para outro emprego, ou ser demitido e ir para outro emprego, que é o 40% da multa do FGTS. É uma diferença. Faz uma diferença importante. Né? Então, para além do FGTS, que você consegue, né, resgatar e tirar daquele rendimento, né, muito ruim em termos de, né, as opções que a pessoa tem no mercado, você ainda tem esse benefício dos 40%. Esse benefício dos 40% é para além do seguro-desemprego. Então, ainda tenho, né, direito, até alguns meses, dependendo do tempo que eu fiquei no emprego, a ter seguro-desemprego, mais sacar o meu FGTS, mais a multa dos 40%. Se eu peço demissão, eu não tenho direito a nada disso. Né? Mas se eu arrumo um jeito de ser demitido, eu tenho direito a tudo isso. Né? Isso fez com que as pessoas, né, sobretudo em ocupações, em profissões, em que o treinamento não é um treinamento que seja um treinamento muito longo, uma ocupação que você consegue treinar relativamente rápido, esses trabalhadores acabassem rodando, né, de um emprego para o outro, ou de emprego, seguro-desemprego, emprego, com muita frequência, uma frequência muito alta, né? Talvez excessivamente alta. E foi esse excesso, né, que fez com que a nossa legislação, que diz que a empresa tem que pagar um custo relativamente alto para demitir um trabalhador, e esse custo ele fica cada vez mais alto, quanto maior o tempo na empresa, acabasse ficando muito pequeno, porque os trabalhadores rodavam muito de um emprego para o outro. Quando chegou a crise, o tempo de emprego era muito curto. Então, o custo de demissão era muito baixo para a empresa. Entendi. Então, você acaba demitindo com mais facilidade no momento de recessão do que você, talvez, né, imaginasse que fosse o caso por conta desses custos de demissão que, em teoria, são altos, mas que, na prática, acabam sendo relativamente baixos. Mas dá para dizer, então, que a política, de certa maneira, incentiva a demissão, do jeito que ela está desenhada? A política, de uma maneira completa, incentiva a demissão. Talvez induzida, né, pelo próprio trabalhador, que se beneficia da demissão, e que talvez, né, o cálculo
qual que é a probabilidade, qual que é a duração do desemprego. A probabilidade de eu arrumar um emprego, dado que eu estou desempregado, e qual que é o tempo de desemprego. Então, o trabalhador tem que fazer um cálculo, né, e essa conta muda conforme a situação econômica, o setor de atividade, a sua ocupação. Mas, uma vez feita essa conta, ele pode cavar ou não a sua demissão para se beneficiar desses incentivos. Né? No momento de recessão, não faz o menor sentido para ele cavar a sua demissão. Né? Então, essas demissões que a gente vê agora são demissões de fato. Que mostram que a crise está mais profunda do que esperava também, porque são as pessoas que estavam há mais tempo no trabalho. Exatamente. Agora, o governo tentou fazer alguns programas de proteção do emprego, a gente noticiou até que várias das empresas preferiram não aderir, fazer um acordo direto com os próprios sindicatos. E eu sei que você tem uma visão bastante crítica desses programas de proteção de emprego. Eu acho que tem alguns programas que são, na prática não, no papel, são excelentes. Acho que tem algumas questões de implementação que parecem que são questões mais delicadas. Mas se for pensar, né, o PPE, ele é um programa que, de certa maneira, ele mistura, né, um seguro-desemprego parcial com um emprego. Né? Então, protege o trabalhador e, ao mesmo tempo, não onera a firma. O problema é a implementação. Né? Para você aderir ao PPE, você precisa preencher, né, a firma, junto com o trabalhador, precisam preencher uma papelada, uma burocracia, mas até aí tudo bem. Mas a entrada no PPE depende de um acordo com o sindicato. Só lembrando o que é PPE, você pode explicar um pouquinho? O Plano de Proteção ao Emprego. O programa de proteção ao emprego. Quando a empresa pode suspender o contrato. Não, nesse caso ela pode reduzir o número de horas que o trabalhador vai trabalhar, com uma redução de salário proporcional, só que uma parte dessa redução de salário acaba sendo complementada pelo governo federal. Pelo governo. Então, e também tem esse outro que é o layoff, que você falou que suspende durante um tempo e o trabalhador recebe uma indenização que já é uma antecipação de um futuro seguro-desemprego, que é um outro problema. Né? Porque se ele for demitido, ele fica sem o seguro-desemprego. Exatamente. O PPE também tem uma outra coisa importante, que o trabalhador ele não pode ser demitido, né, durante um certo tempo, depois da adesão ao programa. Mas o PPE é interessante, porque essa mistura realmente entre seguro-desemprego e emprego. O cara, imagina uma pessoa que trabalha 40 horas por semana e entra no programa, vai reduzir para 30 horas. Né? Só que, em vez de ganhar as 30 horas, ela vai ganhar 35 horas, porque essas 5 horas a mais quem vai financiar é o FAT, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas então é um programa interessante, mas depende, assim como o layoff, né, que é a suspensão do contrato e o banco de horas, depende de acordos com os sindicatos. E na hora que você vê quais são as empresas que aderiram a esses programas, são, em geral, empresas grandes. Então, isso impede, né, tem uma certa dificuldade de uma empresa pequena, com poucos funcionários, aderir a esse tipo de programa. Né? Depende, né, do acordo com o sindicato, e não é claro que um empregador, um microempresário, um pequeno empregador, saiba com quem dialogar nesse caso. Né? Isso explica, em boa parte, o insucesso dessas medidas. Né? E isso traz, então, talvez uma outra questão que eu acho relevante, que é em que medida os trabalhadores são, de fato, representados pelos seus sindicatos. Né? Tirando os exemplos, né, que talvez sejam os exemplos mais noticiados, né, dos grandes sindicatos, né, que representam trabalhadores de grandes empresas em setores específicos, né, a gente sabe que a nossa regra é tal que cada trabalhador ele tem que ser representado, ou pelo menos ele contribui, né, de maneira involuntária, para um único sindicato. Então tem uma contribuição obrigatória e tem uma sindicalização também compulsória. Sindicalização no sentido de que o contrato dele de trabalho, ou ele está numa ocupação que ele tem que contribuir para um determinado sindicato,
que detém um monopólio local, né, dos sindicalizados, né? Isso impede, né, com que haja concorrência entre esses sindicatos, impede que o trabalhador busque talvez aquele sindicato que pudesse buscar melhores acordos com seus empregadores, né? Tem algum país que faz isso, que a gente poderia se inspirar? Sim, nos Estados Unidos você pode, você tem livre associação. Na verdade, o Brasil ele não assina uma das cláusulas do acordo da OIT que diz respeito à liberdade de escolha do trabalhador, né, com relação ao sindicato. Os nossos trabalhadores são todos sindicalizados, no sentido de que contribuem para o sindicato, né, com essa contribuição que é 1 dia de trabalho por ano, obrigatória, mas a gente não tem a liberdade de escolha, né? A gente resolveu um problema, né, que é um problema de aumentar o poder de barganha do trabalhador, fazendo com que ele seja representado por um único sindicato, na caneta, né? Em vez de permitir que os sindicatos competissem entre si e que, eventualmente, desse processo de competição emergisse um grande, né, sindicato que fosse capaz de realmente barganhar melhores contratos com os empregadores e com a associação dos empregadores. Mas então, você imagina que um modelo diferente poderia ter evitado o aumento do desemprego que a gente está vendo hoje? Eu acho que ajudaria, sim, a gente aderir a esses programas que existem e que são pouco utilizados. Você acha que, em grande medida, os sindicatos não têm interesse? Os nossos instrumentos que existem para lidar com o desemprego, eles são, talvez eles sejam limitados até para o tamanho da nossa crise. Tá? Mas eles teriam ajudado, certamente, sobretudo no final de 2014, começo de 2015, mais do que eles ajudaram. O número de pessoas que entrou em layoff em 2015 é muito pequeno. Eu não me lembro de cabeça, mas há algo em torno de 60 mil, né? Comparado ao universo de 10 milhões de trabalhadores desempregados. Então a gente tem, de fato, utilizado esses instrumentos de uma maneira que é uma subutilização. A gente tem espaço para melhorar. Acho que um espaço, e a gente conseguiria talvez aumentar essa utilização se a gente tivesse feito mudanças ou reformas, né, trabalhistas antes da crise. Quais são as reformas mais importantes? Eu acho que essa questão da unicidade do sindicato sindical é super importante, porque há toda essa questão sobre negociado versus legislado, que parece uma falsa questão, porque, na verdade, o negociado ele sempre tem que valer dentro da lei. Então, não é que é algo ilegal, dá essa impressão de que o negociado é algo ilegal. Mas, de certa forma, os sindicatos perdem força com essa divisão entre negociado e legislado, porque qualquer acordo extrajudicial que um sindicato faça com um empregador ou com uma associação de classe, ela acaba sendo eventualmente desfeita na justiça do trabalho, né? Se o juiz entender que o trabalhador abriu mão dos seus direitos trabalhistas, algo que no Brasil não se pode fazer. Você não pode abrir mão de ter direito a 1 hora de almoço diário. Isso é um direito que você não pode abrir mão. Você não pode negociar com o seu empregador e falar não. Direito obrigatório. Exatamente. Você não pode abrir mão e falar não, eu almoço em 30 minutos, mas eu saio 30 minutos mais cedo. Não, você não pode fazer isso. Você tem que almoçar por 1 hora. Então, essa inflexibilidade faz com que talvez os nossos contratos de trabalho não permitam que a gente, numa situação de crise, pudesse ajustar em outras margens que não apenas a salarial. Sobretudo quando você tem um salário mínimo. O salário mínimo não se discute, está ali, mas você não consegue reduzir o salário para baixo do salário mínimo. Talvez existam outras margens que se pudessem negociar no momento de crise.
Horas de trabalho. Horas de trabalho, e que o sindicato pudesse endossar. Banco de horas, né? Você não pode usar o banco de horas. Então, imagina uma situação em que o empregado ele escolhe qual sindicato ele vai se associar, né? E ele topa assinar, ele acha ok assinar um contrato de trabalho que seria um contrato sub-CLT, no sentido de que não tem todas as, por exemplo, almoço de 30 minutos. Sub-CLT porque ele topou almoçar por 30 minutos naquele contrato. Né? Isso hoje ele não pode fazer. Mas se ele o fizer e houver um sindicato que endosse, né, esse contrato, né, isso está dando força para quem? Para aquele sindicato que foi escolhido pelo trabalhador e para quem o trabalhador vai agora contribuir, né, e que eventualmente vai disputar outros trabalhadores, né, e vai aceitar, assinar esse acordo, porque sabe que na medida em que ele conseguir várias adesões, né, dos trabalhadores, ele vai ter um poder de barganha maior para depois confrontar os empregadores e falar, não, os nossos trabalhadores aqui, dos nossos sindicatos, eles querem, na verdade, não sub-CLT, eles querem sobre-CLT, eles querem ter direito a 1h30 de almoço. Né? Poderia acontecer isso, mas para isso acontecer, precisaria mudar um pouco a nossa regra de associação. Os argumentos opostos são de que isso poderia abrir a porta para uma precarização, contratos ainda piores de trabalho, enfim. Eu acho que fosse contra o interesse do trabalhador. Eu acho que tem o interesse do trabalhador empregado e tem o interesse do trabalhador desempregado. Né? O interesse do trabalhador desempregado é arrumar um emprego, certo? Eu acho que muitas vezes a gente esquece desse trabalhador desempregado na hora que a gente pensa em precarização. Né? E a gente tem a questão da economia como um todo também, né? De dinamismo da economia. Se você facilita as relações de trabalho, você, imagino, você propicia uma economia mais dinâmica. Você tira um custo de transação. Poderia gerar mais empregos, é isso que você está querendo dizer? Poderia gerar mais empregos e poderia, na verdade, evitar uma volatilidade do emprego, ou seja, a resposta do emprego à crise, uma recessão, seria menor. Você não perderia tantos postos de trabalho, porque você teria outras margens para negociar. Algum tipo de reforma nesse momento serviria para mitigar os efeitos do desemprego atual, ou é uma coisa que vai ser usada para o futuro? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preparar para o futuro. Né? Crises como essa não são frequentes, né? Mas pequenas crises podem acontecer. E a gente sabe que o Brasil, assim como diversos outros países que não atingiram o estágio de desenvolvimento dos principais países industrializados, eles têm uma volatilidade maior da renda do que esses países. O que significa dizer que a nossa renda, a nossa taxa de crescimento da renda, ela sobe e desce mais frequente e com uma magnitude maior do que os países industrializados. Então a gente tem que estar mais bem preparado do que esses outros países industrializados para lidar com os efeitos de crises econômicas sobre o emprego.